Olá, que alegria, estamos de volta aqui com o Classe Professores. Já chegamos à lição 12, estamos quase no final desta série de lições provados pelo fogo, que trata da questão do sofrimento, da provação, das lutas, mas do poder e do amor de Deus sobre nós. Esse é um tema ligado à escola sabatina da Igreja Adventista, de maneira que temos a alegria de estar com você. Agradeço a todos que têm escrito, que têm reagido a esses temas tão importantes, que têm divulgado esse material. Há um esboço desse material escrito logo abaixo aí do canal no YouTube. Você pode clicar em mostrar mais e vai aparecer abaixo o esboço daquilo que falamos em cada uma das lições. A lição 12, ela tem um título bastante interessante: Morrer com semente. O que quer dizer isto, né? Nós vamos analisar aqui a nossa vontade, os nossos desejos submissos ou entregues à vontade de Deus. O que isto significa? Que diferença faz na nossa vida? Em primeiro lugar, a lição tratou da vontade de Deus e o grão de trigo. Em João 12, verso 24, seria bom você ler com seus alunos esse versículo da Bíblia. Há uma analogia que Jesus faz. Ele diz que o grão de trigo, quando cai na terra, ele morre, mas depois ele ressuscita, ou depois ele traz uma nova vida. Aquela semente explode lá dentro e ela traz uma planta e produz. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Algumas coisas acontecem com o grão de trigo. Primeiro, ao cair, o grão de trigo não tem controle sobre si mesmo. Segundo, ele precisa esperar um tempo lá na terra para que haja a abertura de uma nova planta. Terceiro, ele precisa morrer. É interessante isto. Isto é, ele deve abandonar o que sempre foi para que possa se transformar de semente em uma planta frutífera. É uma analogia que Jesus fez. Claro que ele aí se referia a ele mesmo, ele referia-se ao seu sacrifício, que ele iria cair na terra, seria sepultado, iria ressuscitar. Mas isso pode ser também levado numa analogia, e o que o autor da lição está tentando fazer aqui nesta semana, para a nossa vida prática. A mesma coisa que ocorre com o grão de trigo que cai na terra, que morre, que espera e que então surge a partir dele uma nova planta, tem que acontecer conosco também. Nós mesmos, temos que morrer. Morrer para que a vontade de Deus se faça em nós. É verdade. Para que Deus possa operar em nós, eu tenho que deixar de lado a minha própria vontade pecaminosa, os meus próprios desejos, os meus próprios pecados. Eu preciso morrer. Não é? A Bíblia usa muito essa expressão do batismo, né? Romanos 6, né? Que você precisa morrer para ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Agora, como é que isso acontece? Como é que isso ocorre? E eu intitulei aqui o segundo bloco da lição como a vontade de Deus e a nossa submissão a ela. Como é que isso ocorre? Jesus nos deu o exemplo de uma vontade submissa a Deus. Primeiro, ele assume a forma de servo e entrega-se para morrer. E foi uma morte vergonhosa. Diz o apóstolo Paulo, uma morte e morte de cruz. Em Filipenses 2, de 5 a 9, isso se torna claro, onde Jesus assume a forma de servo. Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, porque ele se encarnou, ele viveu entre nós e finalmente ele morreu. Ele se entregou e submeteu-se à vontade de Deus, que neste caso era Jesus morrer para nos salvar. E o mesmo apóstolo Paulo, falando dessa questão da vontade de Deus, ele fala de experimentar a vontade de Deus em 3 aspectos, né? Segundo ele, em Romanos 12, versos 1 e 2, um verso muito conhecido da Bíblia, nós precisamos primeiro compreender ou entender as misericórdias de Deus. Entendendo isso, nós nos entregamos, nós confiamos em Deus.
E lá em Romanos 12 ele usa a expressão sacrifício vivo, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, eu dedico a minha vida. Era muito comum na época de Paulo, no Império Romano, e em outras eras do cristianismo, pessoas darem a sua vida, serem jogados às feras, serem mortos por causa da sua fé. Embora seja importante, Paulo aqui está pregando que você precisa se entregar a Deus em vida e viver para Ele. É isso que ele chama de sacrifício vivo. E isso faz com que você tenha uma mente renovada, transformada segundo a vontade de Deus. Então esse processo começa quando eu aceito a Cristo, quando o grão de trigo morre, ou seja, quando a minha vida é morta para o pecado e ela então ressuscita para uma nova vida em Cristo, com a minha mente renovada. Em outras palavras, eu adquiro uma nova vontade, um novo desejo, que é servir a Deus. A isso chamamos de resultado da conversão do ser humano. Essa é uma obra maravilhosa, empreendida pelo Espírito Santo na nossa vida. Você tem também na Bíblia um outro exemplo clássico da questão da voz, da vontade de Deus, de submeter-se à vontade de Deus, no caso do menino Samuel, né? Você lembra da história de Samuel, que estava lá no templo servindo junto com Eli, e ele ouve a voz de Deus, né? Ele percebe que Deus o estava chamando, que Deus o estava convidando, né? Isso significa que nós precisamos nos tornar neutros da nossa vontade e permitir que a vontade de Deus se estabeleça em nós, né? Ao contrário disso, você tem o caso de Saul. Ao passo que Samuel ouve a vontade de Deus, e ele diz para Deus, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, ele foi humilde para aceitar os conselhos, os mandamentos de Deus, as instruções de Deus. Você tem Saul, que em contrapartida mostra a sua autossuficiência. Um dia ele resolve fazer um sacrifício sem Samuel estar por perto, quer dizer, ele resolve fazer a sua própria vontade, ele vai lá e sacrifica por conta própria, né? Essa narrativa está lá em 1 Samuel 13, de 1 a 14, né? Então, quando ele vê uma situação difícil, Saul, né? Ele disse que essa situação estava difícil e ele vai e resolve as coisas do seu jeito, da sua maneira, né? Com os seus próprios pensamentos e com a sua própria visão. Ele é o clássico exemplo de pessoas que não querem ter a vida orientada pela palavra de Deus. Ou seja, eu faço o que me dá na telha, porque eu sou dono de mim mesmo. Esse negócio de obedecer, de mandamentos, isso não é comigo, né? Não sou sensível à voz do Espírito Santo, né? Mas para essas pessoas seria interessante a gente citar Zacarias 4,6, aquele famoso texto que Deus diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito de Deus está disposto a nos conduzir, a nos ajudar, a nos orientar, a nos motivar para as coisas corretas, né? E a conclusão desta lição, eu diria assim, numa sociedade que reclama tanto dos seus direitos individuais, como é que nós podemos entender e aceitar que precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus? É exatamente aí que está o X da questão. Por que Adão caiu? Por que Adão pecou? Porque ele fez a sua vontade. Deus disse, não coma do fruto desta árvore. Podia ser qualquer tipo de árvore, qualquer tipo de fruto. O problema não estava no fruto, não havia uma enzima naquela fruta que mataria Adão. Não, o problema estava na ordem de Deus. Deus disse, não faça isto. Mas ele desobedeceu, fazendo a sua própria vontade. Por outro lado, por que Jesus venceu? Venceu porque ele não fez a sua vontade, mas a vontade de Deus. Lá nos evangelhos a gente lê que Jesus estava no Getsemane, o sofrimento era tão grande, o peso dos nossos pecados era tão intenso, que ele quase desiste. No entanto, ele faz uma oração, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Você percebeu a diferença?
Um submete-se à vontade de Deus e outro não se submete. Converse um pouco com seus alunos sobre isto. O que é mais fácil, fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus? E por que, por vezes, é difícil fazer a vontade de Deus? A nossa natureza humana é contrária a Deus. Por isso precisamos passar pela conversão, para que esta vontade de Deus e essa submissão à vontade de Deus possam acontecer na nossa vida. Teremos que ter, como disse Romanos 12, uma mente renovada, senão nada vai acontecer. Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta para a última lição desta série. Um abraço, divulgue esse canal aos seus amigos e até lá.